Título: A lei que vem de fora para acertar os intocáveis de dentro. Boa noite, boa tarde ou bom apocalipse. Depende do horário em que a sua alma carrega esse fardo chamado Brasil. Seja muito bem-vindo ao canal Na Fé com Ironia, onde a gente examina a vida brasileira como quem observa uma cena de crime espiritual, com Bíblia numa mão e uma dose de coragem na outra. Se você já chegou até aqui, parabéns! Você é resistente, porque falar de política, justiça e corrupção nesse país é como tentar atravessar uma plantação de urtiga usando um short de crochê. Hoje a conversa é cabeluda, mas prometo fazer a escovinha no final. O tema é um daqueles que parece ficção científica misturada com castigo divino, a famigerada Lei Magnitsky. Uma lei americana que pode, veja só você, colocar um freio nos intocáveis da nossa República de Bananas. Uma espécie de chicote moderno com selo de Washington e cheiro de enxofre para os que pensam que podem tudo. Ou seja, temos drama, temos ironia e, sobretudo, temos verdade. Era uma terça-feira comum, daquelas em que o brasileiro acorda com o mesmo dilema de sempre. Vou trabalhar ou finjo um derrame? E no meio desse cotidiano trágico-cômico, uma notícia caiu como trovão em céu azul. Alexandre de Moraes, o semideus togado da República, teve o visto dos Estados Unidos revogado, cortado, excomungado da Disney. Motiva. Segundo fontes da política americana, possíveis abusos de autoridade, censura a opositores e supressão de direitos individuais. E isso não é invenção de grupo de WhatsApp com foto de bandeira tremulando. É notícia quente do The Washington Post, do Metropolis de ACN em Brasil. Tá na mídia grande, meu irmão, e dessa vez, não é fake news. É só a realidade dando rasteira. E tudo isso por causa da tal Lei Magnitsky, que, cá entre nós, tem nome de Vilão Rouge, de filme de James Bond, mas que nasceu de uma história trágica e real. A história de Sergei Magnitsky, um advogado russo que ousou denunciar corrupção estatal na Rússia de Putin e acabou preso, torturado e morto. Tudo com selo do processo legal. Que beleza, hein? O empresário Bill Browder, para quem Sergei trabalhava, não engoliu essa morte assim, com a grana e o moral que só um capitalista indignado consegue reunir. Browder pressionou o Congresso americano a criar uma lei que punisse autores de violações de direitos humanos e corrupção em qualquer parte do mundo. Sim, você ouviu certo. Em qualquer parte do mundo. Ou seja, o sujeito pode ser um juiz da Venezuela, um coronel da China ou um ministro do STF do Brasil. A vara vem, meu filho, e ela vem de fora. Como profetizou Jesus: nada é encoberto que não haja de ser revelado, e oculto que não haja de ser conhecido. Parte 1. Os intocáveis tocáveis. A elite brasileira sempre se achou protegida por toga, sobrenome e amizade de bar com jornalista da Globo. São os que vivem num mundo paralelo, onde os crimes são erros processuais e os escândalos são tratados como narrativas. Mas a tal da Lei Magnitsky não tá nem aí para as cortes brasileiras. Ela funciona como o Velho Testamento da diplomacia. Se você corrompe, se você tortura, se você censura, você será amaldiçoado com sanções econômicas, cancelamento de vistos, congelamento de bens e exclusão do sistema financeiro global. É tipo um apocalipse de terno e gravata. E não adianta dizer: isso é perseguição da extrema-direita americana, porque os autores da lei incluem democratas, republicanos, liberais e conservadores. Lá não tem essa lambança ideológica que virou o Brasil. Lá, violação de direito humano é crime. Aqui, é currículo para o STF. A ironia é ver ministros brasileiros que falam de ameaça à democracia se borrando por não poder levar os filhos para a Disney. O sujeito que manda prender cidadão por meme agora chora porque o cartão de crédito internacional foi cancelado. Se fosse Dostoiévski escrevendo essa trama, ele chamaria do idiota. Parte 2. O iluminado se queimou. Parte 2. Quando a justiça vira injustiça, e aqui precisamos fazer uma pausa filosófica, como manda a cartilha de São Chesterton, a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os bons não façam nada. E o que temos visto no Brasil? Uma multidão de bons paralisados, com medo de falar, com medo de perder emprego, com medo de ser processado. A Lei Magnitsky nesse contexto é como o profeta Jonas. Vem de longe meio contra a vontade, para alertar Nínive de que a casa vai cair. A diferença é que os ninivitas se arrependeram. Os nossos tugadas, pelo contrário, fazem assim em Harvard. E aqui cabe lembrar do versículo clássico de Amós: corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. O Brasil, infelizmente, transformou esse ribeiro em um córrego de esgoto, onde boia habeas corpus comprado. Parte 3. Fontes reais. Realidade mais ácida ainda. Vamos aos fatos. O jornal Metrópolis publicou que parlamentares republicanos
entre eles o influente Marco Rubio, estão pressionando pela aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do STF, e já começou. Visto americano de Alexandre de Moraes revogado. Não é teoria da conspiração, é diplomacia. Segundo The Washington Post, há indícios de censura sistemática e perseguição judicial a opositores políticos no Brasil. A desculpa do combate às fake news virou uma arma para matar qualquer narrativa que não esteja alinhada à cartilha do globalismo progressista. A CNN Brasil entrevistou juristas que confirmaram: se houver provas de abuso de autoridade, o governo americano pode sim aplicar sanções. E pior, qualquer outro país alinhado pode fazer o mesmo. É o famoso efeito dominó internacional. Quem planta censura, colhe bloqueio bancário. Mas calma, não jogue confete ainda. Tem gente por aí achando que isso é intervenção divina. Não é. É só a política mostrando que a paciência do mundo civilizado com o autoritarismo tropical tem prazo de validade. A festa acabou, senhores. Parte 4. A realidade espiritual da corrupção aqui, vamos dar um passo além. Porque não se trata apenas de justiça internacional, trata-se de justiça espiritual. A Bíblia é clara: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Ora, se Deus amaldiçoa quem distorce a justiça do pobre, imagine o que fará com quem transforma o Supremo em máquina de perseguição. É por isso que toda corrupção é, no fundo, idolatria. É a adoração do próprio ego, do próprio poder, do próprio foro privilegiado. Quando o juiz se vê como Deus, o juízo de Deus se aproxima. Foi assim com Nabucodonosor, foi assim com Herodes. Será diferente com Alexandre ou Barroso. Duvidam parte 5 reflexão filosófica. Roger Scruton dizia que a civilização só sobrevive quando reconhece que há algo acima dela. Uma moral, uma ordem, uma verdade que não pode ser dobrada pela ideologia da vez. E o que temos hoje no Brasil? Um Estado que se colocou acima de tudo, inclusive da lei. Scruton também alertava contra a cultura do ressentimento, que transforma todo o poder em ferramenta de vingança. Pois bem, não é isso que temos visto nos últimos anos? Juízes agindo como inquisidores? Censores travestidos de defensores da democracia? A Lei Magnitsky, nesse caso, não é só uma punição. É um espelho cruel que mostra ao mundo que o rei está nu. E o mais engraçado é que ele ainda acredita que está com toga. Conclusão. Moral da história, minha gente, é que até mesmo os intocáveis têm prazo de validade. E às vezes, a justiça vem de fora, porque a de dentro já virou piada. A Lei Magnitsky é a prova de que nem todo abuso fica impune. E que o mundo está, finalmente, começando a perceber que o Brasil virou uma Venezuela de internet Wi-Fi. Agora eu te pergunto, será que essa sanção vai fazer nossos supremos repensarem seus atos? Ou será que vão continuar se achando os donos da Constituição, do Código Penal e da última palavra? Responda nos comentários. Se você assistiu até aqui, parabéns! Você tem mais paciência do que muito padre em confissão. Curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que precisa entender o que está acontecendo de verdade e se inscreva no canal Na Fé com Ironia. Porque aqui, meu amigo, a verdade pode doer, mas pelo menos vem com graça. E como dizia meu tio avô, filósofo do boteco, se a justiça tarda, a Magnitsky vem e cobra juros. Até o próximo vídeo. E lembre-se, censurar é fácil. Explicar depois é que é difícil.